morrendo, moribundo, né? Morrendo de gripe espanhola. A mãe dele entra em trabalho de parto, ela tava com 7 meses. E aí, cara, misteriosamente bate um médico na porta dele, os caras abrem a porta, o médico fala: oi, tudo bem? Alguém me chamou aqui. E os caras falam: cara, ninguém chamou, mas mano, a gente precisa, pode... Entra aí, fica aí. E aí ele entra, faz o parto do Antoninho. Quando acaba o parto do Antoninho, esse parente que estava morto levanta e vai saudar a chegada do menino curado. Sem nada. Curado. Tava quase morrendo. Zero. Curado. Não, e o médico nem foi lá nele, né? Não. Ele só fez o parto no outro cômodo e o cara ficou curado. Ele foi no quarto do Antoninho. E aí o Antoninho tem vários momentos, assim, muito católico também, né? Ele brincava de fazer missa, não era uma coisa missa, assim? Exatamente. Colocava as roupinhas assim, que fingia, estola, colocava umas toalhas pra fingir que era estola, estola. Levantava uns pão pra falar que era hóstia, né? Brincava de fazer missa. Brincava de missa no quintal. Brincava de missa no quintal. E aí que ele foi crescendo nessa, até que numa ocasião, ele tinha esse poder premonitório também. Ele participou de uma missa de um padre que ele gostava muito, e a hora que acaba a missa, ele com 9, 10 anos, criança, fala: padre, pô, que missa maravilhosa, poxa, sermão lindo, adorei tudo. Sabe que eu gosto tanto do senhor, que eu vou morrer no dia do seu aniversário, como se fosse um puta de um elogio. Nossa, uma criança de quantos anos na época ele tinha? 9, 10 anos. 9, 10 anos, foi pouco antes dele morrer. Você vai viver muito. Não, vou morrer no dia do seu aniversário, sim. Aniversário, não sei o que ele... E o que acontece? Morre mesmo, morre, se eu não me engano, dia 21 de dezembro, né? Muito perto do Natal. 21 de dezembro ele morreu com 12 anos, 1930. 18, eu não lembro a data. 1930, dia 21 de dezembro. E aí o que acontece? O Antoninho se torna também um milagreiro do cemitério. É ele que fala que ia passar o Natal com Jesus? Não é ele, né? O Nelson outro, Santana, né? de Araraquara. Que é outra criança também. Ele tá em Ibitinga, outro menino que cai da árvore. Deixa eu só acabar a historinha de volta aí. Ele vai intercalando. Quer passar o Natal com Jesus. Fala pra galera. Fala: fica tranquilo que eu vou passar o Natal com Jesus. E morre mesmo, dia 24 de dezembro. Eles meio que preveem a própria morte, né? Todos eles meio que preveem. A data exata, uma coisa assim. E tem uma maturidade muito grande pra lidar com esse momento. Tipo, não chorem, Mas o Antoninho tem uma aparição ainda, né? Aí ele morre, vira um milagreiro, um monte de gente vai lá e começa esse processo devocional dele. Mas a mãe dele, depois que ele morreu, vai tomar um bonde, sobe o bonde. São Paulo. Aqui em São Paulo. Em São Paulo. Sobe no bonde, o trocador do bonde cobra dela 2 passagens. E aí ela fala: não, tô sozinha aqui. Eu falei: não, mas esse menininho que tá do lado, descreve o Antoninho. No bonde. Outro dia eu tava falando com o Beto até. O Beto me perguntou: pô, mas fantasma só aparece à noite? Eu falei: não, eu gosto dos que aparecem de dia. Aparece em qualquer horário. Em qualquer horário. Ele aparece. E o Antoninho, é muito legal a história do Antoninho, porque eu tomo muito cuidado de não falar santo popular. Eu gosto de falar milagreiro de cemitério, porque santo é a igreja que confere essa outorga. Depois de um processo. Depois da de canonização, beatificação, né? E canonização. E o Antoninho pode virar um santo paulistano e ser o primeiro santo paulistano da história. Pensou? Criança ainda. Criança. Mas você fala de criança, cara, em Itatiba tem uma coisa muito impactante. Chama Idinha. E era um bebezinho que tava começando a engatinhar, e a época que as mães colocavam um tacho de água quente para lavar e tal. Ela começa a caminhar, sobe no apoio do tacho, vai olhar dentro e cai de cara. E a mãe, a hora que vai ver, a criança tá de ponta cabeça, com a cara cozida já. Meu Deus. E aí ela tira, lógico, morreu. E ela virou uma milagreira lá em Itatiba. Só que mais do que isso, ela tem uma escultura que é muito bonita, cara. Que é triste demais. Que é uma escultura que reproduziu o velório da criança. Porque eles deixaram o caixão aberto, mas no mármore esculpiram o véu em cima do rosto deformado da criança, cara. Não, mano, cemitério. Não, mas peraí. Muito louco. Mas tá lá desse jeito, como com o rosto deformado? Tá com o véu cobrindo o rosto. Ah, então, tá com o véu, tá. De uma escultura. O véu é escultura ou o véu tá acima da escultura? O véu é a escultura, é uma escultura. É um bebê num berço morto.
e tem um véuzinho. Gente, isso é sombrio. Véuzinho. Mas é isso. É sombrio demais. É uma expressão de dor tremenda, né? O que o menino que falou que vai passar o Natal com Deus foi o Nelson Santana. Tava brincando na árvore, tinha 7 anos, se eu não me engano, cai da árvore, quebra o braço, vai pro hospital, os caras engessam o braço dele, não para de doer, começa a fazer alguns exames, o menino tem um câncer ósseo, ainda vive 2 anos, e aí fica amigo de todo mundo, era uma instituição religiosa, o hospital, né, a Santa Casa de Misericórdia e tal, e aí ele chega pra galera e fala, galera, pra mim já deu, acho que não vai dar. Uma criança, né? Criança de tudo. Ele falou, vou passar o Natal com Jesus. Cara, para com isso. Você vai vencer, vai superar. Ele morre. Dia 24 ou 23 de dezembro. Também era um milagreiro lá em Araraquara. E depois que ele morreu, ele teve uma criança com hidrocefalia em Brasília. Ele morreu nos anos 60. Sim. Uma criança com hidrocefalia em 2007. A mãe reza com uma cópia do atestado de óbito do Nelsinho. A criança tinha o diagnóstico de hidrocefalia intrauterino ainda, no pré-natal, nasce sem nada, e aí ninguém entende nada. E aí foi o primeiro milagre dele, ele já chama virtudes heróicas, né? Sim. Antes de virar santo, esse moleque vai virar santo também. E por causa disso, na verdade, para ter milagre, para considerar um milagre, você tem que ter uma explicação, você tem que ter uma ausência de explicação médica racional. Claro. O cara tá ferrado, vai morrer. Cura. Fala, do nada. Do nada. E aí a galera fala, não é do nada, eu rezei para não sei quem. Eu fiz isso pra... Então, por isso que você chama de milagreiro, porque eu sempre chamei de santo popular, mas o Thiago deu uma explicação que faz todo sentido, porque o santo popular, ele já é um santo reconhecido pela igreja, e ele é popular, porque ele é conhecido, tipo São Francisco de Assis, que a gente falou agora há pouco, ele é um santo popular, porque ele é conhecido. Mas nessa viagem que eu fiz também, falando em santo e criança que tá ali, né, eu visitei o Carlo Acutis, que é que vai virar santo, já tá. Olha lá, esse daí é o Carlo Acutis na foto. Não, esse cara, assim, Vilela, esse é o mais, assim, que eu... Ele é o padroeiro da internet, inclusive eu trouxe ele. Eu não trouxe ele, não, eu trouxe uma imagem dele aqui. Que é o padroeiro da internet? Porque, assim, quando o Carlo Acutis, que é um jovem, ele nasce em Londres, na verdade, em 1993, agora eu não vou lembrar a data. Eu sei que ele morreu com 15 anos em 2006. Então vamos fazer as contas, não sou de exatas. Mas ele nasce em Londres e aí ele vive grande parte da vida dele em Milão, na Itália, né? Uma criança que vem de família católica, eles eram muito ricos e tal. E o Carlo Acutis, ele gostava muito de fazer site numa época que a internet estava muito começando, né? Então ele começou a pesquisar por ele próprio, pegava livros de informática, livros de ciência da computação, enfim, lá na Itália. Em Monza, na Itália, quando ele viveu muito tempo, acho que em Milão, né? Ele é tratado em Monza, né? Ele é tratado em Monza, que tem um centro de oncologia. E aí ele vive muito tempo em Milão com a família e eles têm uma casa, tipo casa de final de semana, em Assis, onde eles iam passar sempre sei lá, final de semana, as festas, e o Carlo Acutis gostava muito de Assis. E aí ele fazia esses sites, ele tinha computadores, os notebooks dele, e aí ele catalogava milagres da igreja, milagres eucarísticos, né? Que são os milagres da Eucaristia, aparições marianas, as questões sobrenaturais da igreja católica, né? Porque eles eram católicos. E aí o Carlo Acutis descobre um câncer, leucemia, né? Acho que ele descobre em setembro de 2006 e menos de um mês depois ele morre dessa leucemia. Acho que ele chega a ser pouco tratado de maneira, né? Não dá muito tempo e ele morre com 15 anos de idade. E aí, como a família dele era muito católica, próxima ali da igreja e tal, um dos desejos do Carlo Acutis era descansar. Ele falava que ele queria descansar em Assis, né, terra de São Francisco, que ele amava, e ele também previu a própria morte, né? Tem um vídeo dele, inclusive. É engraçado porque o Carlo Acutis, ele vai ser um santo em 2025, vai se tornar um santo. Ele já é reconhecido porque, né, ele já tem os dois, já cumpriu os requisitos, que são os 2 milagres, né? E um dos milagres é aqui no Brasil, né, no Mato Grosso do Sul. O primeiro milagre.
Exato, reconhecido pela igreja. Então ele morre, fala que quer descansar em Assis. A família sepulta ele no cemitério comum da família Cutis lá e tal. E aí ele... Só que tem um vídeo dele, o que eu ia falar é que é engraçado porque um cara que vai se tornar santo no ano que vem, a gente consegue ouvir a voz. Imagina ouvir a voz e ver a voz de São Francisco. Imagina, é muito surreal, né? Padre Pio, que já é santo, a gente também tem vídeo dele. Então o Carlo Acutis, que vai ser o primeiro santo adolescente, que inclusive ele tá de Nike na sepultura dele. E tem uma bela ele Cutis, tá, né? Bela exatamente. Cutis, muito melhor que a nossa. O rosto dele foi restaurado. Foi? Ah, tá. E aí ele isso daí é um rosto de silicone, Cara, né? mas é muito impressionante. Ah, é muito impressionante. tava conservado assim. Não. Tanto a mão quanto... Mas será que tava muito diferente? Então, ele ficou 13 anos sepultado. A exumação dele aconteceu em 2019. Acho que é 13 de janeiro de 2019, se eu não me engano. Mas é 2019. Então ele fica 13 anos sepultado ali de maneira comum. Igual a maioria das sepulturas dos sepultados. E quando ele vai ser exumado, o corpo está em perfeito estado. Existe uma discussão sobre o que é corpo incorruptível ou incorrupto e o corpo em perfeito estado. A igreja considera o corpo incorrupto aquele que ainda está inteiro, porque 13 anos... A Josiane Oliveira, que é a tanatopraxista que já veio aqui também, ela fala 3 a 5 anos para decompor por completo. Para ficar só na alçada. Ele ficou 13 anos. O Padre Pio ficou 40. Então a Isildinha ficou 39. A Isildinha ficou 39 quando abriu tava inteira. Depois a gente conta a história dela. Até as flores cheirando. Então, quer dizer, a igreja falou, cara, milagre. E aí une-se os pontos. O cara fazia, o adolescente de 15 anos, fazia site da igreja, era dos nossos, né? A igreja pensa, né? Era dos nossos. Ficou 13 anos sepultado e tá com o corpo inteiro não incorrupto, porque tinha algumas partes do corpo dele que estavam, sim, decompostas. O que a igreja fala, bom, aqui a morte não o tocou, né? É a morte, ele faleceu, mas ele não voltou ao pó, como se fala nas religiões, na igreja católica. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Vamos fazer o quê? Vamos trabalhar o corpo dele, expor o corpo dele. Então a igreja católica trabalha o corpo dele, faz um rosto de silicone. Essa foto sou eu colocando a mão, porque isso é o que os fiéis fazem. Eles ajoelham, eles põem a mão na sepultura de Carlo Acutis, que é essa sepultura aí. E aí ele é levado para essa sepultura aí, e aí o primeiro milagre dele acontece aqui no Brasil, porque tem as relíquias dele, né? Circulavam. Quando você recebe o decreto de virtude heróica, você já pode ser venerado, mesmo não tendo ainda o reconhecimento da beatificação, que é o reconhecimento do primeiro milagre. Eu acho que ele passou a ser venerado em 2018. Porque circulam peças dele de roupa, circulam relíquias até pra ver exatamente isso. E aí termina aí, mas é só por isso mesmo. Não, então aí ele já pode ser venerado. O primeiro milagre dele acontece aqui no Brasil, porque essas relíquias, o que são relíquias para a Igreja Católica, né? São, por exemplo, uma parte do corpo, ou uma roupa que o cara usou, um utensílio que ele usou. Então, por exemplo, lá em Assis, o corpo dele tá na Santa Maria Maggiore, né? Numa igreja chamada Santa Maria Maggiore. Santuário della Espoliazione. Della Espoliazione. E em cima, em outra igreja, tá o coração dele, separado do corpo. Eu não sabia disso. Quando eu cheguei lá, que eu vi o coração tá dentro de um... Tanto que eu não fui no coração. Você não foi no coração, corpo, né? Eu não sabia disso. Pois é, a guia me mostrou, falou, o coração de Carlo Acutis tá em outra igreja acima, mas tá no mesmo santuário de Assis. Assis é um sonho, é lindo, maravilhoso. Assis é legal. Vale a pena visitar. E aí, você chega lá em cima, tem um relicário, todo de ouro, lindo, maravilhoso, a foto dele do lado, e do outro lado tem um relicário. E aí você consegue ver o formato do coração, que também deve estar trabalhado para não entrar em decomposição, né? E aí, essa é uma relíquia mor dele. A relíquia dele, claro, fora o corpo, é o coração. E aí trouxeram uma relíquia, que eu acho que se eu não me engano, é uma roupa manchada de sangue do Carlo Acutis. Trouxeram pro Brasil. Uma camiseta manchada de sangue, na igreja de São Sebastião, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí tá tendo uma missa. O avô leva acho que ele leva o neto. O neto tava com câncer no pâncreas. E aí, nesse momento, ele expõe... ali é o relicário com o coração de Carlo Acutis. Você vê que é um relicário mais fechadinho, você não consegue ver, porque eu acho que para muitas pessoas pode ser muito forte
né? Ver o coração dele exposto de uma maneira muito nítida. Mas você sabe que a igreja não tem Não esse tem papo muito não, essa, viu, né? Porra. Mas dá pra ver o coração. Tem vídeo lá, tudo que eu gravei. E aí o avô em Campo Grande leva o neto pra essa igreja, o neto com câncer no pâncreas. Eu sempre me emociono quando eu conto essa história. Eu choro bastante. Chorei quando fui conhecer o Carlo Acutis. Falei assim, não, vou lá ver, não vou chorar e tal. Por isso que eu comprei uma imagem dele, porque ele é o padroeiro da internet, que é o que eu trabalho, né? Na hora que eu fui entrar, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar demais, porque me pegou assim. Porque o que eu acho bonito? Eu acho bonito a fé, sabe, Vilela e Thiago? Pô, eu também. Ele leva o neto que tá com câncer no pâncreas. Não interessa se é um menino morto pra algumas pessoas e tal. Mas aí ele pega a mãozinha do neto, encosta na... Mas é uma história bonita. Encosta na camiseta do Carlo Acutis, que tá manchada de sangue. E o neto se cura. Tá curado até hoje. Tá com 13 anos curado. É o que eu falo. Eu sou super cético. Não, eu também sou. Mas na hora que você chega... Resolveu. Mas eu vou te contar porque que eu chorei lá. Na hora que eu entrei, que eu vi o Carlo Acutis, eu fiquei assim, nossa, o Carlo Acutis, porque eu já contei muita história dele em vários podcasts. Mas aí eu recebi um áudio, até uma coisa meio sobrenatural. Eu cheguei lá, tava vendo o Carlo Acutis, meu celular vibrou. Peguei, aí saí da igreja, né, pra não ficar olhando o celular dentro da igreja, abri um áudio. Aí eu vi um amigo meu que já tinha postado story falando assim, Daniel, meu filho tá doente. Traz uma medalhinha do Carlo Acutis, eu pago. Eu falei, imagina, eu vou comprar e vou levar. Nessa hora eu comecei a chorar de debulhar lá. Poxa. Aí eu falei pra minha amiga, me grava. Me grava agora, aproveita o choro. Não perde essa emoção. Porque não perde essa emoção. Porque pra mim o que importa, né, Thiago e Vilela, é a fé da pessoa, né? Não importa se é um menino morto ou se é um pedaço de camiseta. Jesus falava isso, né? Você acredita? Então já tá curado. Porque você precisa ter fé para as coisas acontecerem. E aí eu chorei na hora. Fiquei chorando igual eu tô aqui agora. De engasgar e não consegui falar. Eu não sou mais católico, já fui católico, mas eu acho muito bonito as histórias de fé. Então, o Carlo Acutis, pra mim, até comprei essa imagem dele, que é uma imagem que lembra até uma lápide, né, Thiago? A gente tava falando, que é uma imagem toda branca e tal, e veio de lá. De mármore, né? É de mármore, né? O que é bonito é a fé da pessoa, né, nisso. E o menino tá curado, o menino tá com 13 anos hoje. Entendeu? Então por isso que eu tenho muitos dos meus seguidores ficaram falando assim, agora você vai voltar a ser católico, vai venerar Carlo Acutis. Mas eu tenho um amor por essas histórias de fé, Mas né? sabe qual que é o grande lance, cara? Pra vocês, poxa, aquela ocasião que você foi orar lá, quer dizer, com o Frei Gilson. Cara, você imagina o poder que é você tá orando com 600 mil pessoas conectadas. Você é louco, cara. Você vai falar que não tem É um estádio. Você É um vai estádio. falar que não tem alguma coisa... Exato. Que tem. Acontecendo naquele momento. Movendo o sobrenatural, movendo Claro. alguma coisa? Claro que tem. Mas por isso que você falando da sua emoção, eu também sou um cara cético, não tenho religião definida nada, mas eu fui na necrópole do Vaticano. Dentro do Vaticano tem uma necrópole, o Vaticano ele foi acesso na aberto? verdade assim, o que acontece? Parece, a gente deu sorte, porque eles fazem grupos. É muito frágil o lugar, é um remanescente da antiga Basílica de Constantino, que ele mandou construir quando ele se converte, depois constroem a São Pietro. E ali, o Vaticano era, na verdade, um circo antigamente. Tinha uma pista onde tinha aquelas coisas de gladiador. Então né? morria gente pra caramba, eles jogavam lá e morriam, era enterrado lá na necrópole, não era Vaticano ainda. Então, quando transformam na primeira basílica e depois na segunda, aquilo fica coberto. E o Papa, agora é um Papa, você que é mais católico, acho que é o Papa, acho que é o próprio Papa João Pio Paulo. X, não. É antigo, dos anos né? 40, Tá. porque ele queria ser enterrado onde estariam os ossos de Pedro. Todo mundo Pedro tinha informação, Apóstolo, né? Pedro Apóstolo, que foi o primeiro Papa da... E aí, cara, E aí, só pra falar desse negócio, não é que é difícil você ir, é porque são 12 pessoas por grupo e eles atendem no máximo 10 grupos por dia. E você tem que escolher a língua que você quer falar, porque tem português, tem todas as línguas. Uhum. O seu guia é um padre que fala a língua, então o nosso foi um brasileiro, inclusive. Não, é um padre brasileiro, entendi. é um padre daquela nacionalidade. E aí, cara, eu que não sou religioso, tô falando isso tudo por quê? Porque, cara, eu tava a 1,5 metro dos ossos de Pedro, o cara que jantou com Jesus. Imagina. Uma ceia.
Você dá uma mão, vamos rezar Que um Pai Nosso? que para os católicos Pô, é o patrono da igreja, é o cara que tem as chaves do céu. É o primeiro. É É o esse? primeiro. Ah lá. Eu não cheguei. Essa área não tá exposta mais. Tá. Onde tá